mudança para uma sociedade mais urbanizada, os avanços tecnológicos possibilitaram a criação de construções nunca antes imaginadas pelos arquitetos. E é por este motivo que, quando a ideia de cidade passa pela cabeça, provavelmente a primeira imagem que vem à mente pode ser a dos altos prédios já planejados e construídos. Na era de ouro da engenharia, grandes nomes da arquitetura ao redor do mundo travam uma competição acirrada para ver quem planeja o edifício mais alto, mais bonito e mais inovador. Porém, nem tudo é sobre construir. Estas torres históricas em Chicago estão em risco, mas não porque há um novo empreendimento brilhante que quer seu local, e sim porque o governo dos Estados Unidos quer demoli-las. Em um movimento que aparentemente visa melhorar a segurança, os edifícios Consumer e Century, na icônica cidade de Chicago, estão atualmente programados para destruição. Mas como uma parte importante da história arquitetônica da cidade, muitos estão lutando arduamente para mantê-los de pé. O que é incomum é que agora existe uma verba para demoli-los, uma verba de 52 milhões de dólares aprovadas pelo Congresso americano como parte de um grande projeto de lei geral. Os críticos argumentam que a mudança seria um grande golpe arquitetônico e econômico para a cidade de Chicago. Então, por que o governo federal está se envolvendo em um projeto de demolição local? E por que é que eles estão mexendo com esses prédios? Para realmente entender por que o governo dos Estados Unidos quer demolir esses prédios e por que isso é tão controverso, você precisa entender de onde eles vieram. Em 1871, um grande incêndio em Chicago devastou a cidade, queimando por mais de 24 horas. As chamas destruíram mais de 20 prédios e mataram 300 pessoas. Deixando a cidade com mais de 200 milhões de danos, Chicago procurou se reconstruir com o passar do tempo. Após a destruição, um grupo de arquitetos se reuniu e começou a experimentar projetos exclusivos que poderiam proteger os edifícios de futuros incêndios e ajudar a impulsionar a economia. O Home Insurance Building, projetado pelo engenheiro William LeBaron, foi construído em 1885 e é conhecido hoje como o primeiro arranha-céu do mundo. Ele tinha 42 metros de altura e 10 andares, algo extremamente moderno e perigoso naquele tempo. Sua estrutura de aço foi incrivelmente inovadora na época. Antes disso, os prédios usavam como suportes esquadrias de ferro com grossas paredes de alvenaria. A integração do aço para projetar edifícios mais altos foi extremamente utilizada na época. Basicamente, o que se via eram prédios com paredes finas e grandes janelas, para a entrada de luz e de ar, já que não existia luz elétrica e nem ar-condicionado. O estilo de construção logo ficou conhecido como a Escola de Arquitetura de Chicago. Essas inovações ainda continuam hoje em nossos arranha-céus e superestruturas. Edifícios com mais de 80 andares são projetados para ser cada vez mais finos e mais altos. Ano após ano, recordes são quebrados no que se refere a superprojetos altamente tecnológicos e modernos ao redor do mundo. Porém, nem sempre foi assim. Em meados da década de 1910, o estilo de Chicago já era conhecido em toda a cidade e 2 novos prédios se juntaram ao clube: o Century, com 16 andares, e o Consumers Buildings, com 22. Essas duas estruturas ficaram marcadas pelo fato de que os inquilinos da época não utilizavam mais os apartamentos para moradia, e sim para trabalho. Eles foram os primeiros a incluírem pequenas empresas e escritórios em prédios. Com o passar dos anos, vários desses edifícios foram demolidos, incluindo o histórico Home Insurance Building, para dar lugar às novas estruturas e prédios mais modernos. Outros foram mantidos de pé mesmo estando praticamente vazios e se deteriorando. E é aí que entra o X da questão. Os edifícios Century e Consumers, além de serem considerados inseguros por serem velhos, são edifícios que cercam prédios federais do governo americano, incluindo o Tribunal de Justiça e o Banco Central. O governo federal sente que pode haver um risco de segurança, já que esses prédios têm visão privilegiada para grandes escritórios e pessoas importantes. Após os ataques de 11 de setembro, juntamente com a ameaça de um caminhão-bomba ao tribunal em 2011, o modelo de segurança americano mudou drasticamente. Ele se tornou muito mais severo e ativo no dia a dia. E é por esse motivo que o governo americano destinou 52 milhões de dólares para a demolição desses edifícios. O senador Dick Durbin, o homem que apresentou o projeto de lei, disse que garantir a segurança dos juízes e funcionários que trabalham no Tribunal de Justiça deve ser uma prioridade máxima devido às grandes ameaças à segurança que enfrentam. Mas, de acordo com alguns arquitetos, essa explicação não tem muito peso.
existem várias cidades do mundo onde os edifícios próximos têm vista para os tribunais federais e não são destruídos. Especialistas também dizem que a demolição não é uma solução típica para esse tipo de risco. A maioria das diretrizes contra terrorismo indicam que estes tipos de prédios tenham que passar por reformas repentinas em suas estruturas, fechando suas janelas e obstruindo a visão aos prédios que os cercam. Ao invés de demoli-los, eles podem se transformar em grandes estoques do governo. Outra solução é trocar a sede do Banco Central e a Tribunal de Justiça para prédios que tenham andares mais altos e sejam mais seguros. Os críticos dizem que a demolição seria uma grande perca econômica. Eles dizem que a cidade não se pode dar ao luxo de manter um terreno vago, especialmente depois de tanto lutar para atrair os trabalhadores de volta aos escritórios no período de pós-pandemia. Com tanta confusão envolvida, os edifícios Consumers e Century, juntamente com algumas outras torres antigas de Chicago nas proximidades, estão sendo consideradas para uma indicação ao Patrimônio Mundial da Unesco, devido à sua arquitetura histórica e sua importância cultural. Se isso acontecer de fato, anularia o projeto de lei federal, fazendo com que a área traga mais turismo e dinheiro para a cidade. Embora existam muitos edifícios em todo o mundo ameaçados de demolição, os estudiosos acreditam que salvar alguns deles pode realmente ajudar no crescimento econômico em certas áreas. Pelo menos por enquanto, o plano do governo federal é prosseguir com a remoção do prédio e depois manter o terreno vago. Embora possa realmente melhorar a segurança, em uma cidade que se orgulha da história arquitetônica, essa mudança marcaria mais uma perda para o estilo icônico de Chicago. Se você ficou até aqui, peço que me ajude no sonho de ser youtuber. Se possível, deixe o seu like que irá me ajudar muito a crescer na plataforma. Um abraço e até a próxima!